Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos entender o nosso papel neste mundo, a nossa responsabilidade e o que temos que fazer, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e conhecido. Nós precisamos seguir o exemplo e o modelo dos apóstolos, que com ousadia sempre apresentaram o Evangelho, independente do que foram taxados ou mesmo do que sofreram. Nós temos o exemplo de Pedro e João diante do Sinédrio, e lá no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 19 até o 22, nós lemos: Mas Pedro e João lhes responderam, isto porque o Sinédrio lhes havia ordenado que não mais falassem em nome de Jesus. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara esta cura milagrosa. Nós não vivemos, primeiro, pelo que as pessoas determinam para nós. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, pois à medida que nós conhecemos, nós entendemos como devemos viver neste mundo. Não só no aspecto do que devemos e precisamos obedecer, mas naquilo que não podemos deixar de falar, do que nós temos visto e ouvido. Não importa do que sejamos taxados, devemos ser ousados. Devemos proclamar a mensagem do Evangelho. Viver segundo os valores do reino de Deus, independente do que nos taxem, pois nós temos a responsabilidade de viver neste mundo segundo os valores eternos do reino de Deus. Ninguém nos cala. Consequência disso, podemos sofrer várias, dependendo de onde vivemos, na situação em que estamos, no momento em que vivemos neste mundo. Podemos sofrer sanções? Provavelmente. Podemos ser perseguidos? Talvez. Mas o que importa é o que nós anunciamos e a maneira como nós vivemos. Somos chamados para sermos imitadores de Cristo, para proclamarmos o reino de Deus, para revelarmos valores eternos, para manifestarmos a vontade de Deus neste mundo. Ninguém nos impede, ninguém pode nos impedir, pois nós vivemos em obediência ao nosso Deus. Se as leis nos proíbem de falar e de viver o reino de Deus, isso não nos impede de nem falar e nem de viver o reino de Deus. Podemos sofrer as consequências disso, mas não deixamos de anunciar a salvação de nosso Deus. É nossa responsabilidade. É nosso papel fazer isso, proclamar o reino de Deus às pessoas, anunciar a salvação, anunciar a reconciliação, anunciar a nova vida em Cristo Jesus. Temos que crescer, amadurecer, conhecer o nosso Deus, pois à medida que conhecemos, mais e mais andamos na verdade, mais e mais expressamos a justiça do reino, mais e mais vivemos a vontade de Deus como imitadores de Cristo. Somos chamados para revelar o reino de Deus e a sua justiça neste mundo, não para andar segundo a forma de pensar natural, não para andarmos como o mundo anda, mas para andarmos como Cristo andou neste mundo, proclamando, revelando as virtudes de nosso Deus, sendo instrumento de justiça, expressão de graça e do seu amor, manifestando compaixão, paciência, longanimidade, a mansidão, de maneira que o Pai pudesse ser visto nele. E nós fomos chamados para fazer a mesma coisa, para andar neste mundo como Cristo, e assim apresentar Cristo, e apresentando Cristo, nós apresentamos e revelamos o Pai ao mundo. Que a gente entenda que nós não somos chamados para vivermos uma religião e muito menos religiosidade, querendo impor às pessoas
as regras, dogmas que achamos que seja bom para se viver. Mas nós somos chamados para apresentar, revelar, manifestar as virtudes de nosso Deus e os valores eternos do reino de Deus às pessoas com quem convivemos, não lhes impondo regras, mas expressando e revelando as virtudes de Deus, que a gente possa entender isso, compreender que nós estamos aqui simplesmente para anunciar a salvação, a libertação que o nosso Deus nos proporciona por meio de Cristo Jesus, por sua graça. Que a gente entenda, compreenda e que a gente busque o crescimento, o conhecimento e que santifiquemos, para que em todas as nossas ações, todas as nossas palavras, simplesmente revele o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.